Imagine um campo de batalha onde as forças ucranianas, já enfraquecidas, aguardam desesperadamente por reforços que nunca chegam. O som dos ataques russos ressoa no horizonte, enquanto soldados e civis se perguntam: estamos sozinhos? Pois, essa pode ter se tornado a nova realidade da Ucrânia. Na noite de 3 de março, uma decisão vinda de Washington abalou não apenas Kiev, mas o mundo todo. A Casa Branca confirmou oficialmente que toda a assistência militar dos Estados Unidos, destinada à Ucrânia, foi pausada. Quem tomou essa decisão? O próprio presidente Donald Trump, que determinou o corte imediato do envio de armas e equipamentos ao país que, desde 2022, luta bravamente contra a invasão russa liderada por Vladimir Putin. A justificativa de Trump? Ele exige garantias de que o governo de Volodymyr Zelensky esteja comprometido com negociações de paz. Mas será que esse é realmente o motivo? Ou estamos presenciando um movimento estratégico que pode selar o destino desse conflito de uma vez por todas? Essa medida representa um dos momentos mais tensos entre Washington e Kiev nos últimos anos. O corte de ajudas militares pode ser um divisor de águas, determinando o curso da guerra em favor da Rússia. Para muitos especialistas, essa atitude não apenas fortalece Putin, como também expõe a fragilidade dos Estados Unidos como aliado. A grande questão agora é: essa decisão de Trump pode realmente levar à paz? Ou será que ela abre caminho para que Putin conclua sua operação de conquista territorial sem resistência significativa? O que realmente está por trás dessa mudança brusca na política americana? Nos próximos minutos, vamos explorar os impactos dessa decisão no campo de batalha, as reações de líderes mundiais e o que pode acontecer com a Ucrânia diante dessa nova realidade. Se os Estados Unidos deixam de ser o principal fornecedor de armamento, quem poderá ocupar esse papel? A Ucrânia tem chances de resistir sozinha. O mundo está prestes a mudar e talvez de maneira irreversível. Fique até o final, porque este vídeo revela detalhes que podem definir o futuro da guerra na Europa. A ordem de Trump de suspender a ajuda militar à Ucrânia não foi uma simples decisão administrativa. Nos bastidores, essa mudança reflete uma nova abordagem dos Estados Unidos no cenário global. Para Trump, continuar enviando bilhões de dólares para Kiev não apenas comprometia os cofres americanos, mas também retardava um possível acordo de paz, ou pelo menos era essa a justificativa oficial. Mas a realidade por trás dessa decisão é muito mais complexa. Desde o início do conflito, os Estados Unidos vinham sendo a principal fonte de suporte para a Ucrânia. Foram mais de 114 bilhões de dólares em assistência militar, o que garantiu ao país armamentos avançados como os foguetes HIMARS, sistemas antiaéreos Patriot e os temidos mísseis ATACMS. Contudo, ao longo dos últimos meses, as divergências entre Kiev e Washington começaram a se intensificar. Fontes próximas à Casa Branca revelam que Trump ficou irritado com recentes declarações de Zelensky sobre a guerra. O presidente ucraniano afirmou que o conflito estava longe de acabar, o que, para Trump, foi um sinal de que Kiev não estava disposta a ceder em um acordo de paz. Para Trump, a guerra deveria chegar ao fim de maneira rápida e estratégica, evitando mais gastos excessivos para os Estados Unidos e garantindo que qualquer apoio americano trouxesse um retorno econômico. No entanto, a ideia de concessões não agrada à Ucrânia. E essa relutância tem motivo. Uma paz assinada nos termos da Rússia significaria, na prática, reconhecer a perda definitiva de territórios ocupados, como Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, algo que é inaceitável para Zelensky e para o povo ucraniano. Assim, quando Trump percebeu que a Ucrânia não estava disposta a aceitar tais condições, avançou com a suspensão imediata do envio de armas, garantindo que Putin saísse fortalecido nesse impasse. Mas há também um outro fator nessa equação: a política interna dos Estados Unidos. Nos bastidores do Congresso e do Senado, membros do Partido Republicano vêm pressionando o governo americano a cortar gastos em conflitos externos. Os críticos da ajuda militar argumentam que os bilhões enviados à Ucrânia deveriam estar sendo usados para desafios internos dos Estados Unidos, como infraestrutura, imigração e segurança nacional.
Por outro lado, especialistas defendem que os Estados Unidos também têm interesses próprios na guerra da Ucrânia. Afinal, cerca de 80% dos bilhões destinados ao conflito foram revertidos para a própria indústria de defesa americana, impulsionando fábricas e gerando novos empregos no setor militar. Contudo, Trump parece disposto a romper alianças históricas e redefinir a posição americana no palco global. Sua estratégia tem sido clara: cobrar mais responsabilidade financeira dos aliados da OTAN e exigir que a Europa assuma mais compromissos na defesa da Ucrânia. A questão é, essa mudança na política americana pode causar um efeito dominó, minando o apoio ocidental a Kiev e deixando o caminho aberto para a Rússia consolidar suas conquistas. A reação internacional foi imediata. Líderes europeus demonstraram grande preocupação com o impacto dessa decisão e já começaram a discutir planos alternativos para compensar a perda do apoio americano. Mas será que a Europa pode realmente assumir esse papel? A decisão de Donald Trump de cortar a assistência militar à Ucrânia pegou os aliados ocidentais de surpresa. A guerra, que já estava em um momento crítico, entra agora em um novo estágio. O risco real de que Kiev perca sua capacidade de resistência contra a Rússia. Imediatamente após o anúncio, líderes europeus iniciaram conversas para avaliar formas de minimizar os danos. A União Europeia já vinha contribuindo significativamente com a Ucrânia, tendo enviado mais de 138 bilhões de dólares em ajuda militar e econômica. Mas agora, com a retirada do apoio americano, essa contribuição precisa ser ampliada rapidamente para evitar que as tropas ucranianas fiquem sem equipamentos essenciais. França, Alemanha e Reino Unido já sinalizaram que podem aumentar o envio de armamentos, mas isso traz um novo problema: a incapacidade da Europa de substituir certos tipos de equipamentos que apenas os Estados Unidos possuem. Entre os sistemas mais críticos, destacam-se os mísseis Patriot, usados para defender a Ucrânia contra ataques russos. Sem esses sistemas, a segurança aérea do país pode desmoronar, tornando cidades estratégicas ainda mais vulneráveis aos ataques de Putin. Outro fator preocupante é a capacidade logística da Ucrânia. Grande parte do armamento utilizado no campo de batalha depende de suprimentos dos Estados Unidos, incluindo munições, peças de reposição e manutenção periódica. Sem essa cadeia de abastecimento funcionando, a eficiência das defesas ucranianas pode cair drasticamente nos próximos meses. O exército ucraniano não aposta apenas na superioridade numérica, mas sim em armas avançadas para equilibrar o campo de batalha. Contudo, se as unidades começarem a operar com estoques reduzidos e equipamentos ultrapassados, a Rússia pode ganhar uma vantagem decisiva. Para tentar evitar esse cenário, a Europa acelera um plano de rearmamento massivo. Um dos projetos mais ambiciosos é o ReArm EU, que prevê um investimento total de 840 bilhões de dólares na modernização da indústria de defesa no continente. A ideia é fazer a Europa depender menos dos Estados Unidos e tornar os países europeus capazes de suprir a Ucrânia diretamente, sem precisar recorrer constantemente a Washington. O problema? Esses projetos levam tempo. A guerra ainda está acontecendo e Kiev precisa de armamento já, não daqui a 5 ou 10 anos. Diante desse dilema, surge uma nova pergunta: a Ucrânia pode encontrar um novo padrinho militar? Ou Trump empurrou Zelensky para uma situação sem saída? Se a Europa não conseguir cobrir essa lacuna, Kiev pode ser obrigada a aceitar negociações de paz em condições totalmente desfavoráveis, perdendo oficialmente partes do seu território. E isso não afetaria apenas a Ucrânia. O mundo todo pode sentir as consequências dessa decisão americana, e é exatamente sobre isso que falaremos na próxima partilha. Retirada da assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia não afeta apenas Kiev, ela pode mudar todo o equilíbrio de poder global. Desde o início da guerra, a presença americana como principal fornecedor de armamentos deu à Ucrânia a chance de resistir à agressão russa. Agora, com Trump virando as costas para Zelensky, o jogo geopolítico ganha novas peças e movimentações inesperadas. Especialistas alertam que essa decisão pode ser interpretada como um sinal de fraqueza por outros adversários dos Estados Unidos, se Washington não mantém seu compromisso com a defesa de um aliado estratégico como a Ucrânia, o que impediria
outras nações de testar limites em suas próprias regiões. O impacto pode ser sentido em várias partes do mundo. No Indo-Pacífico, a China observa atentamente como os Estados Unidos lidam com esse conflito, talvez interpretando essa hesitação como um incentivo para ações mais ousadas sobre Taiwan. No Oriente Médio, o Irã pode se sentir encorajado a desafiar ainda mais os interesses americanos e israelenses na região. Mas talvez o maior vencedor dessa decisão seja o próprio Vladimir Putin. Desde o início da guerra, ele encontrou resistência feroz das forças ucranianas, apoiadas pelo Ocidente. Agora, sem os Estados Unidos no jogo, a Rússia pode ter finalmente a vantagem que precisava para consolidar sua ocupação dos territórios que invadiu. Por outro lado, resta uma última carta no baralho de Kiev: a diplomacia. Zelensky ainda pode buscar novos aliados que estejam dispostos a preencher o vácuo deixado por Washington, seja por meio de maiores compromissos da União Europeia ou até mesmo buscando apoio militar de outras potências, como o Japão e a Coreia do Sul. Além disso, existe a possibilidade de que a pressão interna nos Estados Unidos force uma reavaliação dessa política. Se congressistas e militares perceberem que, se o terreno agora enfraquece a posição dos Estados Unidos no mundo, poderemos ver Trump sendo pressionado a reconsiderar essa decisão no futuro. Mas até lá, a Ucrânia enfrentará um teste de sobrevivência sem precedentes. Suas tropas estão em uma situação delicada, e cada mês sem o reforço dos Estados Unidos pode aumentar exponencialmente o risco de uma derrota estratégica. Se Kiev perder esse apoio, a guerra pode entrar em uma nova fase, talvez com consequências irreversíveis para toda a Europa. Agora que analisamos os impactos imediatos e futuros dessa mudança, cabe a pergunta final: o mundo está preparado para um cenário onde os Estados Unidos não são mais o principal defensor da ordem global? O mundo se encontra, mais uma vez, diante de um momento crucial na história. A decisão de Trump de cortar todo o apoio militar à Ucrânia não é um simples ato de política externa, ela redefine a posição dos Estados Unidos no cenário global e pode alterar permanentemente o curso da guerra na Europa. Por um lado, o impacto imediato dessa medida é preocupante. Sem o suporte americano, a Ucrânia terá que lutar com recursos limitados, confiando quase que exclusivamente na ajuda da Europa que, apesar de significativa, pode não ser suficiente para manter a defesa eficaz contra a Rússia. Enquanto isso, Putin ganha um novo fôlego para consolidar suas conquistas. Seu grande obstáculo, até então, era o poder militar ocidental sustentando a resistência ucraniana. Se esse suporte for reduzido ou cortado, o Kremlin terá um caminho muito mais favorável para impor suas condições no campo de batalha e nas negociações de paz. Mas as implicações vão muito além da Ucrânia. Uma América que recua em compromissos militares pode levar outros países a questionarem a confiabilidade de seu apoio, o que poderia enfraquecer alianças como a OTAN e dar espaço para que adversários como a China e o Irã fortaleçam suas posições globais. Nesta nova realidade, a Europa se vê obrigada a assumir um papel mais central na segurança internacional. Mas está a União Europeia realmente preparada para essa responsabilidade? E mais importante ainda, os Estados Unidos voltarão atrás. Nessa decisão ou a era da polícia mundial americana está chegando ao fim, se há algo que a história nos ensina, é que decisões políticas nunca são tomadas no vácuo, elas reverberam muito além do tempo e do espaço onde foram implementadas. O futuro da Ucrânia, da Europa e até mesmo da posição dos Estados Unidos como uma superpotência pode ter sido redefinido neste 3 de março de 2024. Agora, queremos saber sua opinião. Você acredita que essa decisão ajudará a encerrar a guerra com um acordo de paz, ou será o maior erro estratégico dos Estados Unidos nos últimos anos? Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo análises detalhadas sobre os maiores acontecimentos globais.